Olá a todos, bom dia, obrigado pela companhia no tutorial. Hoje veremos de modo prático como é que a gente consegue fazer alguns efeitos de furos numa malha utilizando um recurso simples. Eu vou usar a versão 3.6.0 para mostrar a vocês e por enquanto eu vou ocultar esse cubo aqui na Outliner. Tá? Para começar o nosso entendimento, eu vou adicionar na área uma malha do tipo cilíndrico. Eu vou usar o SZ. Vou usar o botão direito do mouse e vou aplicar o Shade Smooth e novamente com o botão direito eu aplico o Alt Smooth. Como eu fiz algumas modificações de locação e de escala no objeto, eu vou precisar vir aqui, usar o atalho Ctrl A e utilizar a opção All Transform para resetar as modificações que eu fiz. Agora com essa malha nós vamos entrar com ela no modo de edição. Vamos olhar por uma vista lateral. Por exemplo, eu vou usar aqui a vista frontal. Eu vou fazer alguns cortes utilizando a ferramenta Loop Cut, que pode ser acionado com o atalho Ctrl R. Veja que ele cria um Loop Cut. Eu vou usar o scroll do mouse para criar várias linhas. Vou clicar fora e clicar com o botão esquerdo do mouse para fixar. Com esses pontos aqui selecionados, que são os vértices, nós vamos aproveitar vir aqui em cima no Select e vamos acionar a ferramenta Checker Deselect. E vocês vão ver que entre aqueles vértices que foram selecionados, nós vamos ter um sim, outro não, etc. E é com esses vértices que nós vamos fazer o efeito. Eu peço a vocês que venham aqui no menu superior, em Edit, cliquem em Preferences, cliquem em Addons, e pesquisem na lupinha aqui a palavra Loop. Vai surgir o addon Loop Tools, que pode estar inativo aí no seu programa, tá? Basta vocês habilitarem. E agora, se vocês clicarem o botão direito, vocês vão ver que o Loop Tools vai aparecer no modo de edição, ó, aqui na opção de recursos junto à malha. Então o que nós vamos fazer é aproveitar, eu vou usar o scroll para aproximar com esses vértices selecionados. Eu vou usar o atalho Shift Ctrl B, onde eu aciono o bevel de vértices, que é o chanfro. Vou puxar o mouse um pouquinho para trás até ele se transformar numa pequena estrela, tá vendo? Agora, para aumentar o número de segmentos desses vértices, nós vamos usar o scroll para cima, fazendo com que haja 3 divisões. É só você rolar dessa forma aqui, ó, em 3, está ótimo. Pressiona o botão esquerdo para fixar. E com ele fixado, nós vamos usar agora o botão direito e acionar a ferramenta Loop Tools Círculo. E veja que ele já cria para a gente aqui, ó, círculos, dos quais agora, com eles selecionados, nós vamos usar a tecla X, abrimos o menu de deleção e vamos deletar as faces. Agora nós vamos ter um objeto que vai ficar com uma aparência aqui totalmente perfurada, ó. Bem interessante para utilizarmos junto ao nosso projeto. Vai ser feito de peneiras e aí cabe a vocês a criatividade de uso. Vamos então pegar um outro objeto aqui com mais complexidade. Nesse exemplo eu vou usar um objeto cúbico. Apesar de ser básico, eu vou aplicar nesse cubo o atalho Ctrl 3. E vocês vão ver que eu aplico Subdivision diretamente na malha do cubo. Se eu vier aqui nos modificadores, ele trouxe para mim aqui, ó, a divisão de 3. Então, tanto em Render como em Viewport, eu vou deixar em 3. E para poder fazer com que essa transformação do cubo na esfera fique de forma mais exata, eu vou aplicar mais um modificador, que vai ser o modificador chamado Cast. Ele vai estar aqui embaixo. Nós vamos aumentar esse fator para 1 para que ele fique no formato esférico 100%. Agora nós vamos aplicar cada modificador junto ao objeto cúbico. Podemos usar nele aqui o Shade Smooth e novamente com o botão direito Shade Alt Smooth. Como é que eu faço agora esse efeito perfurado junto a esse objeto que eu gerei aqui? Eu aciono o Ctrl A e clico Alt Transform, já que eu fiz transformações no mesmo. Vou para o Edit Mode. Com os vértices que estão aqui selecionados, nós vamos usar aquele recurso, ó, Select,
Checker Deselects. E ele vai selecionar uma vértice sim, outra vértice não, em forma de xadrez, tá? Agora nós vamos aplicar o recurso que nós aplicamos lá no cilindro. Shift Ctrl B. Puxamos um pouquinho o mouse até um certo ponto. Aqui está ótimo. E com o botão direito, acionamos a ferramenta Loop Tools, o recurso círculo. E ele já gera para a gente aqui o círculo de forma direta. Agora usamos a tecla X, Faces. E se voltarmos ao Object Mode, agora vocês vão ver que nós temos um objeto esférico perfurado, um objeto cilíndrico perfurado. Essa é uma forma prática que nós temos de fazer perfurações nas malhas, sem a necessidade de tanto recurso empregado aí para chegar no resultado. Espero que tenham entendido, bom proveito e até um próximo vídeo, pessoal. Grande abraço!